Lembrem-se do investimento nas crianças. Uma parte desse investimento é conduzir as crianças às reuniões da igreja, aos cultos. Na próxima quinta-feira, traga a criança com você para o culto e participe do culto ao Senhor. Todo domingo pela manhã e também todo domingo à noite. E no culto da família, que acontece no primeiro sábado de cada mês, normalmente, quando muda nós avisamos, também acontece o culto infantil. E que número elevado de crianças nessa manhã em que desejo falar-lhes acerca do tema Preste Atenção na Criança. Provérbios capítulo 23, versos 10 a 14. Você certamente já notou que o livro de Provérbios contém 31 capítulos. Eu desafio você a planejar ler ao longo de 31 dias um capítulo de Provérbios em cada dia e meditar. Se você desejar fazer isso ainda nesse mês, você pode ler 2 capítulos, mas o certo é que num mês com 31 dias você pode ler um capítulo por mês. Irmãos, o livro de Provérbios é uma coleção de breves sentenças de sabedoria que o Senhor deu a Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, quando no início do seu reinado, esse jovem rei pediu a Deus sabedoria. Irmãos, aqui está a sabedoria do Senhor. Algumas dessas sentenças, irmãos, renderiam séries de sermões, eu não tenho dúvida disso. Então, o meu desafio, o meu encorajamento a você, é que você leia um capítulo de Provérbios por dia e medite naquilo que é dito. Você verá que pelo poder da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a sua vida será transformada ainda mais para melhor. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meus irmãos, aqui nesse texto é repetido um alerta que encontramos no capítulo anterior, no versículo 28 do capítulo 22 de Provérbios. O Senhor diz: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Nós encontramos uma repetição daquilo que o Senhor quer fazer destacável aos olhos do seu povo. Se observarmos o contexto imediato do livro bíblico, nos lembraremos, irmãos, que naqueles dias a grande fonte de riqueza de uma pessoa, de uma família, era a terra. Ter terras era ter uma boa segurança, inclusive para o futuro. A terra em que o plantio era feito e os animais eram criados. Nós estamos falando de uma sociedade que estava baseada nesses 2 grandes pilares econômicos: a plantação de alimentos e a criação de animais. Os irmãos podem ver em toda a palavra de Deus, por exemplo, nas parábolas de Jesus, como comumente Jesus nos fala do semeador, do solo, da semente. Fala-nos também de ovelhas perdidas, fala-nos do pastor de ovelhas. Quem vivia no Israel antigo sabia claramente daquilo que estava sendo falado. Por vezes, pessoas más removiam as cercas, e agora eu coloco numa linguagem que nós conhecemos melhor, removiam os limites das terras
que, por exemplo, um pai poderia ter deixado uma criança que agora era órfã. A média de vida, ou a expectativa de vida do homem desses dias do texto bíblico, irmãos, era menor do que a nossa expectativa de vida. Um homem com 40, 45 anos de idade já era visto como um ancião, como uma pessoa muito madura. E havia um grande número de órfãos. Havia um grande número de órfãos em tempos de guerra, mas também em tempos de praga, de doença. Havia sempre esse temor de que um órfão fosse prejudicado por alguém desonesto, por um espertalhão. A palavra de Deus diz: não façam isso, não removam aqueles marcos do passado para beneficiarem alguém em detrimento da segurança dos órfãos. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz que o nosso Deus se importa sim com as crianças, em especial com as crianças indefesas. Vejam o Salmo 68, no verso 5, quando a palavra do Senhor diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Aqui, meus irmãos, estão duas categorias de pessoas que, ao lado dos estrangeiros, eram tidas como vulneráveis. Quero ser muito fiel ao alerta do Salmo e destacar os órfãos e as viúvas. Se falta pai para os órfãos, Deus é o pai que importa-se sim com essas crianças. E as viúvas, a quem ficava pouco recurso para a vida, idade elevada, limitação para trabalhar fora de casa, ausência do esposo, que era aquele quem trabalhava fora de casa. Deus é o juiz das viúvas, em sua santa morada. Ele não está com as portas fechadas, com as janelas fechadas, a fim de que os seus olhos não possam ver órfãos e viúvas. Ele adota aqueles que não têm pais, e ele julga a causa daquelas que não têm quem interceda por elas. Aqui nós encontramos o alerta da palavra de Deus, seguido da seguinte justificativa: não façam isso, Provérbios 23, 11, porque existe um resgatador dos órfãos, um vingador. Vejam aí, irmãos, Provérbios 23, verso 11, quando a palavra de Deus diz: o vingador desses órfãos é forte, e estejam certos de que ele não se omitirá, ele lhes pleiteará a causa contra ti. A figura do resgatador pode ser muito bem conhecida na história de Ruth. Leia o belo livro de Ruth e você verá que Boaz se tornou um resgatador, se tornou um auxiliador daquela mulher que havia ficado viúva, e a sua sogra, também viúva, não poderia mais ter um filho, já em idade elevada, para que pudesse no futuro resgatar Ruth. A palavra do Senhor nos mostra que Deus se comporta assim com o seu povo. Ele é aquele que se importa com aqueles que estão desamparados. Assim como ele levantou Boaz para cuidar de Ruth, diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 14, que Deus toma para si a responsabilidade do seu povo, quando o seu povo é atacado pelo inimigo, ou quando o seu povo se sente desamparado. Isaías 41, 14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, ó pequeno filho de Jacó, ó pequena descendência de Jacó. Jacó, neto do pai de Israel, que é Abraão, filho de Isaac. A palavra do Senhor então diz: não temas, povozinho de Israel. E aqui, irmãos, o Senhor não deprecia Israel, apenas menciona a quantidade de habitantes de Israel, que contrastava com outros povos muito numerosos. O Senhor diz: eu te ajudo, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quem pleiteará a causa de Israel? Quem ajudará Israel diante do ataque do inimigo? Ou quem cuidará do futuro de Israel e se ocupará de manter aquilo que é
direito de Israel. O Senhor, portanto, se coloca como o resgatador de Israel. Na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento, essa é uma junção de duas palavrinhas, Goel. Goel é aquele que toma para si a responsabilidade de defender a vida e o futuro do oprimido. Meus irmãos, nós encontramos em Provérbios 23, verso 11, a palavra de Deus dizendo: cuidado, porque o Goel dos órfãos é forte, e ele não se esquecerá dos órfãos. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso resgatador, o nosso redentor. Vendo-nos sob a acusação do grande inimigo de Deus, que é Satanás, vendo-nos sem esperança de salvação e de solução para o grande problema da nossa vida, que é o pecado, Jesus Cristo tomou a nossa causa para si. Ele assumiu a nossa dívida e nos preparou uma herança eterna. O nosso grande resgatador é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, então, nesse contexto, passa a falar com ênfase do cuidado do Senhor com a criança. E aqui está o recado para que nós prestemos atenção na criança, como o Senhor também presta atenção na criança. A indiferença com a criança pode produzir medo, insegurança, tristeza, desânimo, desejo de desistir da vida. Portanto, irmãos, assim como o Senhor presta atenção na criança, o meu convite pela palavra de Deus a você nessa manhã é que você também preste atenção naquela criança que está à sua volta. O Criador presta atenção. O Criador se importa com aqueles que Ele criou. E se importa porque, antes de tudo, a criança é uma vida, é criação do Senhor. Deus criou a vida com grande valor. Quantas vezes, irmãos, nós temos repetido a palavra do Senhor, que tudo quanto Ele fez é bom, tudo que Ele fez é muito bom. A criança, ao contrário do que algumas culturas antigas pensavam, não é um ser sem alma, não é uma vida de somenos valor. A criança é sim uma vida, e uma vida que precisa desenvolver-se como o Senhor estabeleceu. Deus, o Criador, nos criou para o desenvolvimento. Amados irmãos, que concordemos com esse absurdo que é a negação de Deus, ou negar que exista um Criador de um ser tão complexo como é o ser humano, assim como outros elementos da natureza. A menos que neguemos essas verdades, que a meu ver são muito claras, nós deixaremos de prestar atenção na criança e reconhecer que Deus a criou para que ela se desenvolva. E isso desde que a vida é concebida. Desde quando, irmãos, ouvimos falar que existe uma pequena semente, talvez, Samela, com menos de 1 milímetro, é o que acontece com o embrião. Nós sabemos que o Senhor já se importa com aquela pequenina vida, que será a criança que nós pegamos no colo, como fazemos com o Tomaso, e nos alegramos tanto, não é isso, Tati e Túlio? E que virá a ser o adulto que precisa desenvolver-se. Meus irmãos, Deus se importa sim com as crianças, e a meu ver, aqui está a maior argumentação para que você se interesse pela vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, do seu sobrinho, da sua sobrinha, mas também com as crianças da sua família ampliada, as crianças da sua vizinhança, as crianças atendidas pelo sistema educacional da sua cidade, do seu país, do seu estado. Preste atenção, porque Deus é sim o vingador, o resgatador de cada criança. Portanto, meu irmão, já que você sabe que precisa prestar atenção, entenda pela palavra de Deus o que significa atentar para a criança. Em primeiro lugar, significa instruí-la. Aplica o seu coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento.
Qual é a sua fonte de conhecimento? Eu encorajo você a continuar buscando bons livros, mas a nunca acreditar que qualquer bibliografia possa substituir a palavra de Deus. Irmãos, nós os crentes precisamos com muita coragem dizer isso: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ainda que passem céus e terra, e um dia passarão, as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. A palavra do Senhor Jesus é escudo e broquel, como diz o salmista. A palavra do Senhor é a verdade que santifica, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Apliquemos o nosso coração ao ensino, os ouvidos às palavras do conhecimento, porque somente conhecendo a palavra de Deus, você poderá instruir a criança, falando-lhe acerca da bondade de Deus. Irmãos, sem conhecimento das Escrituras, nós correremos o risco de deixar a criança acreditar que Deus é injusto, que Deus é esquecido, que Deus é insensível. Quando um crente torna-se um conhecedor profundo da palavra de Deus, ele sabe dizer às crianças: ainda que as coisas à nossa volta não estejam nos parecendo boas, Deus continua sendo bom. Ele não nos negará o céu, a vida eterna. É preciso dizer, irmãos, às crianças que mesmo quando a dificuldade aparece para um cristão genuíno, ainda assim Deus em sua bondade está tratando aquele crente, dando-lhe a oportunidade de crescer na fé, de crescer na paciência, de crescer na dependência de Deus. Se você se alimenta da palavra de Deus, você poderá instruir a criança acerca da bondade de Deus. Você poderá instruir a criança acerca da verdade da palavra de Deus. Recentemente, mais uma vez, eu estava conversando com meu filho, dizendo ao meu filho que a palavra de Deus narra, a Susan não estava nesse momento, a palavra de Deus narra como Deus criou cada elemento da natureza. E a palavra de Deus narra isso de uma forma bela, mas também de uma forma racional. É possível compreender que o Deus descrito pela Bíblia é um Deus todo-poderoso, sábio, santo, criou sim com sabedoria, com santidade, com beleza, tudo que Ele criou. Irmãos, é atentando para o ensino da palavra de Deus que nós alertaremos as nossas crianças acerca da maldade desse mundo. Mas você precisará de sabedoria, porque não esqueçam, irmãos, que as nossas crianças não nascem comendo picanha, não nascem comendo torresmo. Imagina, irmãos, uma criança, agora eu vou tentar falar bem amineirado, Kleber, você me disse se deu certo. A criança não nasce agarrada num cascaio. É assim que falei certo, Kleber? Parece que falei, mais ou menos, né? Meus irmãos, o que acontece com a criança? Leite materno, que é a melhor de todas as vacinas, que é o mais nutritivo dos alimentos, que é o mais equilibrado cardápio. Chegará aquela época em que introduziremos a papinha da fruta, suco, de preferência o suco natural, até que chegará aquele momento, aí sim, Weber, em que a gente começa a desfiar a carne, põe o feijão amassadinho, e então, Nivaldo, chegará o dia do cascalho. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. O nosso mundo tem se especializado na produção de maldades. Nós precisamos alertar as nossas crianças, mas precisamos buscar em Deus sabedoria para sabermos como dizer, no nível de compreensão delas, a fim de não assustá-las. Os irmãos que são pais, são avós, sabem disso. Nós adultos erramos muitas vezes, porque esquecemos que a criança está nos ouvindo, e então tratamos de um tema que para a criança se torna uma catástrofe. Meus irmãos, eu erro nisso, e tenho pedido a Sâmila que me vigie. Muito cuidado quando nós tratamos de temas que são muito confusos até para nós adultos, porque isso se torna muito mais confuso para a criança. Se você fala de dificuldades econômicas do país, a criança pode fazer a leitura de que você está falido e no dia seguinte vai ser posto para fora de casa. Sim, a criança é muito intensa, a depender da idade ela tem grande dificuldade de abstrair.
Se você diz que está morrendo de fome, uma criança muito pequena pode acreditar que você vai morrer mesmo. Então, esse mundo, irmãos, tem produzido muitas maldades. Nós precisamos instruir nossas crianças, mas buscando sabedoria em Deus, precisamos saber como falar às crianças do abandono de crianças. Preciso dizer que crianças estão nos orfanatos e às vezes as encontramos nas ruas, porque lidamos com a dificuldade do ser humano de reconhecer que o nascimento de uma criança é uma herança dada pelo Senhor ao ser humano. É um presente, é um benefício, é uma grande bênção. Precisamos dizer às nossas crianças, com sabedoria, que existem sim muitas crianças vivendo em lares, sem o pai ou sem a mãe, mas que devemos orar por essas crianças, porque o plano de Deus é que pai e mãe criem juntos os seus filhos. Precisamos dizer às crianças que o Criador não errou. Se Ele fez uma menina, Ele fez o melhor que poderia fazer. E quão bela é ser menina. E que se Deus fez um menino, Deus fez o melhor, e quão belo é ser um menino. Precisamos dizer às nossas crianças que essa falácia de que um homem pode ser transformado numa mulher é também pecado contra o Senhor. Esse homem será no máximo um homem mutilado, nunca será uma mulher. Você que nasceu mulher, graças a Deus, será mulher até o último dos seus dias. Ainda que seja uma mulher rebelada contra Deus, ainda que seja uma mulher brigada contra o corpo que Deus lhe deu, ainda que acredite numa mentira de que o corpo é seu e as regras são suas, você morrerá mulher como nasceu mulher. Irmãos, alguém que diz que o corpo é seu e faz o que quiser com o seu corpo, pode comandar o seu cérebro quando está dormindo? É claro que você não pode dizer que você é o Senhor do seu corpo, porque quando você nem tinha ideia do que é a vida e do que é um corpo humano, um Deus sábio e perfeito criou cada parte, criou a sua circulação. Ele não permitiu que houvesse uma confusão nos ventrículos do seu coração. Ele não permitiu que você tivesse uma perna que dobrasse para frente e outra para trás. Deus não permitiu que o seu corpo tivesse dificuldade em funcionar. Nós precisamos dizer às nossas crianças isso, que nada melhor do que receber de Deus aquilo que Deus fez. E quando nasce um menino, nós devemos dizer: aqui está um menino que Deus nos deu, e menino ele morrerá, irmãos. Nasceu uma menina, está uma menina dada por Deus, e menina morrerá. Eu lamento muito porque vejo na nossa história, inclusive na história brasileira, que houve uma época em que homens lamentavam quando nasciam meninas. A palavra de Deus narra que em Israel isso também aconteceu. Isso é, irmãos, uma rejeição daquilo que Deus faz. Aos olhos de Deus, o Adão macho e o Adão fêmea, que é Eva, são imagem e semelhança dele. Homem e mulher, Deus os criou. Parece, irmãos, tão óbvio, mas não é esquisito como eu tenho que, como pregador do Evangelho e como cristão, dizer: só existe homem e mulher? Irmãos, existe homem e existe mulher. O que passa disso é procedência maligna, porque Satanás é sempre um enganador e tenta enganar pessoas dizendo: você pode ser qualquer coisa que não um homem ou uma mulher. Meus irmãos, precisamos dizer às nossas crianças que normalmente essas ideias esquisitas, absurdas, são consequência da rejeição a Deus. É a negação de que exista Deus, de que exista um Criador. Mas nós, irmãos, podemos estar falhando com as nossas crianças, vivendo um estilo de vida que não parece ser um estilo de vida de dependência de um Deus vivo e verdadeiro. Quando nós rasgamos nossa ética cristã, ou jogamos fora os nossos princípios porque queremos ter alguma vantagem financeira, é nesse momento que uma criança pode pensar: papai diz que crê em Deus, mas ele está fazendo algo incorreto, porque na verdade ele crê nele, ele crê que é ele que pode tudo.
Ele crê que a solução para os problemas dele é Ele. Ele crê que quem dirige a vida dele é Ele. Então, irmãos, muito cuidado com o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Alguém se declara cristão, crente em Deus, mas na vida prática não dá sinais de dependência, de busca do Senhor, de confiança no Senhor, e normalmente dá um jeitinho nas coisas, porque quer resolver com a força do seu braço, com as suas ideias. Precisamos com muito amor dizer às nossas crianças, que entre crentes em Jesus não há risco algum de defesa do aborto. Eu há muitos anos, irmãos, tenho chamado o aborto de assassinato. O que é matar uma vida, se não for um assassinato, um homicídio? Para as nossas crianças isso é chocante, mas é importante que elas saibam que o único aborto que tem espaço entre nós é aquele que é permitido por Deus. É quando uma mulher engravida e por alguma razão Deus em sua providência entende que aquela gestação não deve continuar e o próprio corpo feminino expele aquele saco gestacional, aquele embrião. Deus em sua misericórdia permitiu, Ele pode fazer isso porque Ele é o autor da vida, permitiu que o tempo de vida daquele ser fosse de alguns dias, fosse de algumas semanas. Mas nós os crentes continuaremos dizendo que Faraó errou, que Herodes errou, ao estabelecer um plano para atentar contra crianças recém-nascidas. Meus irmãos, que tristeza olhar para uma outra manifestação da pecaminosidade em nossos dias, que é a liberação sexual, e ver pessoas que se preocupam mais com um aborto do que com uma doença que pode ser transmitida por uma vida desregrada. Há pessoas, irmãos, acreditando que se uma desgraça acontecer sobre elas, que seria a gestação, que elas podem resolver isso retirando uma vida do seu corpo. Irmãos, nós estamos falando de uma vida criada pelo Senhor. Nós estamos falando de um próximo meu, de um semelhante seu. Meus irmãos, eu e minha esposa, na primeira gestação dela, tivemos que lidar com a tristeza e com as lágrimas da perda de uma trompa e da perda do que era ainda um embrião. Nós não sabíamos que a Samela estava grávida e nós não sabíamos, irmãos, do que estava acontecendo, e não havia uma barriga crescida. Mas, meus irmãos, como foi dolorosa aquela fase, como foi triste, como foi cansativo, como foi angustiante, como foi deprimente. Irmãos, coloquem isso numa escala muito maior, uma vida se formando. Talvez eu esteja sendo muito duro com os irmãos, trazendo algumas cenas que são duras, é que o momento exige isso. Como pastor, irmãos, eu já tive que ir a sepultamentos de bebês, nasceram mortos, e é uma cena muito triste. Normalmente um caixãozinho pequeno e uma vida pequenininha formada, mas por algum motivo não teve forças para se desenvolver. Nós precisamos dizer às nossas crianças que toda vez que ouvimos falar de um aborto natural, não provocado, não desejado, nós estamos falando de uma experiência que nos leva a silenciar, porque Deus é o autor da vida, mas que traz dor, traz tristeza, traz lamento. Meus irmãos, a notícia de que uma mulher está grávida deveria ser sempre motivo para comemoração. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que é casada, se surpreendeu em algum momento porque veio mais um filho e aquilo já não estava mais na sua cabeça. Ainda assim se alegre, louve a Deus por isso. Nunca nos permitamos dar a entender às nossas crianças de que nós erramos ao ter filhos, ou de que filhos são problemas. Não são. Filhos são desafios. Há momentos em que ficamos chateados, e é por isso que precisamos discipliná-los. Há momentos em que nós nos frustramos porque investimos e eles não devolvem todo o investimento feito. Mas, meus irmãos, são momentos de tristeza, são momentos de desapontamento. Os filhos são herança da parte do Senhor, e não é possível que Deus nos dê aquilo que não é bom. Não é possível que Deus nos dê aquilo que é uma maldição. A liberação desse tema tão triste, que é o aborto, tem sido a liberação para dizer, além de não acreditarmos que existe um autor da vida, acreditamos que podemos fazer o que quisermos com a vida. Meus irmãos,
precisamos dizer às nossas crianças dos abusos, dos muitos abusos que existem. E para mim não é tão simples falar desse tema, porque nós temos os juniores conosco aqui no auditório. Então Deus dará sabedoria aos adultos para saberem de tudo que eu estou dizendo. Que existem pessoas que são capazes de remover os marcos antigos. E quais são os marcos antigos? Os marcos antigos são: o amor é bom, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não é egoísta, o amor não pratica o mal. Meus irmãos, precisamos dizer aos nossos filhos que existem pessoas más, que são capazes de agredir uma criança em sua ingenuidade, em sua integridade física, em sua integridade mental e emocional. Precisamos dizer às nossas crianças que os vícios nunca serão recompensadores, todos eles. O vício nas drogas ilícitas e nas drogas lícitas, precisamos explicar. Eu já expliquei isso aos meus filhos. Apesar de algumas serem lícitas, serem legais, apesar de serem legais, para nós os crentes são ilícitas. Tudo aquilo que rouba a nossa dependência de Deus e nos torna escravos deve ser rejeitado. Todo vício, o vício na bebida alcoólica. Tenham cuidado, queridos irmãos. Alguns irmãos argumentando volta e meia: pastor, se não houver o embebedamento, a bebida, ainda que alcoólica, não é um perigo. Tenha cuidado, meu irmão. Talvez a pessoa que viu um filho alcoolizado tenha se arrependido desse discurso. Prefira o caminho da prudência, prefira o caminho do rigor, prefira o caminho da margem de erro para os seus planos, do que o caminho da imprudência. Vícios roubam a liberdade que Cristo nos deu. Vícios escravizam. Vícios são indefensáveis, todos eles. O vício em jogo, para os nossos pequenos, a nossa luta com o vício na tela do computador, na tela do smartphone. O vício das drogas e o vício dos jogos online são vícios. O vício na bebida alcoólica e o vício no entretenimento. Não importa se eu vou me endividar, eu preciso me divertir. Não importa se a igreja precisa de mim, eu vou me divertir. Vive viciado em lazer, em entretenimento. Há crentes, irmãos, que às vezes publicam coisas do tipo: eu estou muito cansado, desanimado, eu preciso viajar. Você precisa de Cristo, você precisa de um tempo com o Senhor, buscando ao Senhor, orando, contemplando a beleza do Senhor, para que Ele te restaure o ânimo do viver. Não divinize a viagem, não divinize o destino, por mais belo que ele seja. Deus é a origem de todas as coisas, portanto é nele que está a solução para a sua angústia, para a sua tristeza. Irmãos, eu não sou contra a viagem, não. Façam turismo, se puder, façam muito lá para a Bahia, que os irmãos baianos precisam muito do turismo mineiro. Mas, irmãos, por vezes eu vejo até alguns crentes dizendo isso: o casamento está precisando de um novo impulso, vamos viajar. Viajar sem Cristo é não viajar em busca da solução. Precisamos dizer às nossas crianças daquilo que temos lido, daquilo que temos visto. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Se o seu ouvido recebe, se o seu coração acolhe o ensino do Senhor, você, prestando atenção na criança, saberá instruir o coração da criança. Não acreditem, irmãos, que a criança é boa por ser criança. Não, ela é má por ser humano. Ela é pecadora, ele é pecador. Você pode até dizer que é um pecador ainda amador, porque o adulto é um pecador profissional, mas a criança é pecador. É por isso que precisamos explicar o Evangelho de Cristo à criança. É por isso que precisamos instar as crianças a crer em Cristo. É por isso que precisamos levá-las ao conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, não acreditemos nessa balela de que as crianças são tão puras. Não, elas são capazes de negar ao irmão alguma coisa por egoísmo. Elas são capazes de desobedecer ao pai com um certo prazer, com um sorriso nos lábios, porque são pecadores. Nasceram como filhos de pecadores, pecadores são. Nós precisamos
instruir as nossas crianças. Preste atenção, não acreditem que Juninho, e se você tem um filho chamado Júnior, eu não estou falando dele, mas não acredite que Juninho é santinho. Ele só se tornará um santinho se ele vier a crer em Cristo e for santificado pelo Espírito de Cristo. Não inverta as coisas, meu irmão. Finalmente, a palavra do Senhor diz que quem presta atenção na criança também corrige a criança. Isso aqui não é fácil, não é? Porque alguns de nós fomos corrigidos, talvez, com rigor excessivo. Mas, irmãos, há que existir um equilíbrio que encontramos na sabedoria dada pelo Senhor. No verso 13, a palavra do Senhor diz: não retires da criança a disciplina, a correção, a instrução. E até torna muito clara qual é a disciplina aqui mencionada. Se a fustigares com a vara, não morrerá. Aqui é o cinturão, é a vara de marmelo. Calma, irmão, já tem gente dizendo é o cabo da enxada. Não, não façam isso, por favor, isso não. Mas a palavra de Deus, irmãos, está dizendo, nem por isso ela morrerá. Ou seja, aqui está o equilíbrio. Há crianças, há momentos na vida da criança em que as palmadas dirão aquilo que ela não consegue compreender do que é verbalizado, mas ela não pode morrer por conta disso. Não seja excessivo. Haverá um tempo de vida em que eu entendo, irmãos, que a correção com palmadas é bem-vinda. Sei que alguns irmãos não gostam de ouvir isso, mas eu entendo que a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, diz que há momentos, não há agressão física, não há surra, mas que há momentos em que as palmadas são necessárias, porque não existe uma outra linguagem mais eficaz para salvar a criança do perigo, para salvar as crianças daquilo que elas não compreendem ser um mal maior do que as palmadas. No verso 14 a palavra do Senhor diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aumenta o tom quando diz: você a corrigirá com firmeza e você a livrará de se perder eternamente, porque ela pode se embrenhar na vida de pecado a ponto de morrer sem o seu Salvador. Cuidado. Corrija a criança com palavras. Fale, repita, fale mais uma vez. Isso é cansativo, cansa a mim, cansa a você que está criando uma criança. Mas, irmãos, é necessário repetirmos pela 135ª vez: meu filho, não faça isso. É importante fazer, irmãos. Nós precisamos instruir com exemplos, com a vida, como vivemos, como somos, como nos relacionamos com a igreja, como nos relacionamos com o cônjuge, como nos relacionamos com as pessoas, como nos relacionamos em nossos negócios, como nos relacionamos com aquele que nos maltrata, com aquele que nos persegue, com aquele que nos fere, com aquele que se constitui nosso inimigo. Como fazemos? Partimos para o vale tudo, ou oramos por nossos inimigos e não os amaldiçoamos, mas entregamos aos cuidados daquele que, como o Senhor pelo apóstolo Paulo diz, é justo, aquele, meus irmãos, a quem devemos entregar a vingança. A palavra do Senhor diz que nós não devemos tomar o lugar de Deus, entregar ao Senhor, que é justo e que julga todas as causas. E com atitudes firmes, precisamos com atitudes firmes dizer aos nossos filhos: vocês têm limites, vocês precisam honrar pai e mãe, vocês precisam respeitar o nome santo do Senhor, vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar para trabalhar. Acabe com essa história de ficar buscando na internet um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. É uma equação que não dá certo. Vocês precisam viver de modo íntegro. Prestem atenção na criança, irmãos, com amor e firmeza. Essa é a sabedoria que Deus nos dá. Como faremos isso? Ao ser humano é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Como criar o meu filho e a minha filha com uma dose de firmeza e uma dose equivalente de amor? Irmãos, busquem sabedoria em Deus. Tiago é usado pelo Senhor para dizer: quem não tem sabedoria, quem tem falta de sabedoria, busque em Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes nega, e ser-lhe-á concedida. Então a sabedoria que vem de Deus nos permitirá
prestar atenção em nossas crianças com firmeza e amor. Ah, irmãos, pode ser trabalhoso o percurso, mas será recompensador o pódio. Pode ser difícil a caminhada, mas será restauradora a chegada ao destino. Eu finalizo com Provérbios 23, verso 24. O mesmo capítulo que utilizei, Provérbios 23, 24 diz: grandemente se regozijará o pai do justo. Eu vou até beber uma água para os irmãos meditarem um pouco mais nisso. De modo grande, irmãos, é superlativa a promessa. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Quer recompensa maior? Muito, muito mesmo, celebrará aquele que forjou o caráter justo do seu filho. E muito, mas muito se alegrará aquele que gerou uma criança, aquela que gerou uma criança que se tornou